que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu cumprimento a todos que nos assistem pela Star News, canal 23. É um prazer estarmos de volta com mais um programa do Ministério Fonte de Vida. E eu quero dizer que é sempre muito bom saber que nós entramos no teu lar, através de um ensino, através da palavra do Senhor, através de um programa preparado, né, para você, para os seus filhos, para toda a sua casa, para todos aqueles que quiserem receber da palavra do Senhor no seu coração, na sua vida e no seu lar. Como é bom, né? Então eu me alegro muito e também quero agradecer a todos aqueles que patrocinam o nosso trabalho, o nosso programa, que tem nos ajudado a cada dia a divulgarmos a palavra e o reino de Deus nesta cidade. Muito bom isso. Eu me alegro muito. Então, nesta oportunidade, neste momento, eu tenho um texto para compartilhar com os amados, né, todos aqueles que são, que assistem a esta programação, são telespectadores do canal 23 da Star News. Eu tenho um texto a compartilhar, que está nas Escrituras Sagradas, que se encontra em Efésios capítulo 6. Mas antes de lermos esse texto, eu gostaria de dizer para você, né, fazer uma introdução àquilo que nós vamos aprender hoje. Eu não sei se você sabe, mas nós, quer a gente queira ou não, quer sejamos cristãos ou não, nós enfrentamos diariamente uma batalha espiritual. Quem está no mundo, quem está tem vida e quem se movimenta, né, neste mundo, durante esta vida que nós temos, enfrenta uma batalha no seu dia a dia. A cada momento você tem que lutar, como se estivesse fazendo parte de um grande exército, e este exército tem que estar sempre preparado para enfrentar as lutas, as batalhas, as guerras espirituais. É interessante porque Paulo, quando escreve este texto, a igreja em Éfeso, ele compara as nossas vidas, a vida do cristão, a um soldado romano que se armava, que se preparava para ir para a guerra. Então, nós vemos aqui a comparação deste soldado vestindo a sua armadura. Ele precisava de vários elementos dessa armadura, e o exército dele, então, quando todos estavam preparados, eles saíam para a guerra. E a nossa vida não é diferente. Nós devemos agir como estes soldados valentes, preparados para a guerra, capacitados por Deus. Então, veja bem aqui em Efésios, quando Paulo descreve a armadura de Deus para o cristão. Nós vamos iniciar a leitura, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, veja bem, eu falei de um exército, eu falei de soldados que se armam para a guerra. Eles vão lutar contra os seus inimigos. E nós também, nesta guerra espiritual, vamos ter que lutar contra os inimigos da nossa alma, os inimigos da nossa vida,
os inimigos do nosso dia a dia, todos aqueles que atingem e querem cada vez mais atingir o físico, a alma e o espírito. Então, como nos fortalecer? Paulo já, desde os primeiros 2 versículos que eu li, ele me dá uma direção. Ele diz assim, que nós devemos ser fortalecidos no Senhor Jesus, e na força do seu poder, e me revestir. Quer dizer, essa palavra revestir, ela dá um entendimento de que nós devemos nos vestir de novo a cada momento, a cada situação difícil que eu me encontro, cada indisposição, cada luta, cada guerra, eu devo me revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra toda a cilada do diabo. Então isso quer dizer que o diabo, ele arma cilada contra o crente. Ele arma cilada contra aqueles que servem a Deus. O inimigo das nossas almas, ele arma cilada em todos os momentos para atingir a família, o lar, o casamento, os seus filhos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão batalhando por um trabalho, que estão firmes nas suas empresas, no seu comércio. O inimigo, ele quer armar ciladas para derrubar, para investir contra a tua força que deve estar no Senhor. E se a tua força não estiver no Senhor, você está correndo um risco tremendo de se desestruturar, se enfraquecer e cair. Então Paulo, ele está dizendo assim, olha, o cristão, ele deve se posicionar. A nossa posição em Cristo Jesus é estarmos com Ele nas regiões celestiais, isto é, amparados, fortalecidos na força do seu poder, através da sua graça, nós vamos estar sendo preparados para este combate, né? É um combate que nós só vamos vencer quando estivermos capacitados pelo Senhor, vestidos de toda a armadura de Deus e cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tivermos uma vida completamente cheia da presença do Espírito, capacitados pelo Senhor, vestidos desta armadura que Ele vai nos dar aqui em Efésios. É muito interessante isso, você tem que reter estes ensinos no seu coração, porque no momento certo você vai saber como agir, como resistir aos inimigos e às ciladas do inimigo. Então, continuando, o texto diz assim: a nossa luta, ela não é contra o sangue e nem contra a carne, mas é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja bem, eu falei de uma luta dos soldados romanos que enfrentam os seus inimigos naturais. E aqui Paulo está falando de cristãos enfrentando seus inimigos nas regiões celestes, nas regiões celestiais, onde o nosso inimigo espiritual trabalha dia e noite para nos atingir. Então, olha que interessante. Aqui Paulo está dizendo, não é contra o homem, não é contra a carne e o sangue, não é contra o teu irmão, não é contra a tua família, não é contra os teus filhos, não é contra a sociedade, não é contra a cidade. Não é isso, a tua luta não é esta. Ele diz, não é natural, é algo espiritual que eu estou te ensinando. Ele diz, a tua luta são contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso que nós não vemos, mas sabemos que existe, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja onde você trava a batalha, veja para onde se dirige o teu combate,
Veja para onde você deve estar direcionado. Não é contra o ser humano, não é contra as pessoas, mas é contra as ciladas preparadas pelo inimigo nas regiões celestiais. Então, quando você tiver algum problema contra o teu filho, a melhor forma de solucionar o problema seria orando, né, jejuando, clamando ao Senhor, entrando nesta guerra preparado, armado, procurando uma vida de santidade para que o Senhor esteja próximo e esteja atendendo as tuas orações, uma vida de intimidade, uma vida correta, uma vida no altar do Senhor, uma vida que está à disposição do reino de Deus. Isso facilita muito você entrar na guerra. Então, quando você tem algo a solucionar, você tem que estar preparado, né? Preparar-se, porque o campo de batalha é árduo, é muito árdua a luta que nós temos que enfrentar. E para chegarmos à vitória, nós temos que estar preparados de uma forma muito especial, como diz Paulo aqui. E continuando o texto, ele diz assim: portanto, já que você não vai ter que lutar de uma forma natural, mas espiritualmente, você deve tomar toda a armadura de quem? De Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que tremendo! Resistir ao dia mau, como? Tomando para você toda a armadura de Deus, não a do soldado romano, que vai lutar naturalmente, mas a armadura que Deus vai te dar. Você vai ver daqui a pouquinho qual é essa armadura. Ele vai te dar. Então, olha, toma esta armadura, né? Toma para você, vista, revista-se a cada momento que você necessitar de lutar e vá resistir ao dia mau. E quando tiver vencido todas as lutas, batalhas, as artimanhas do inimigo, quando tiver desviado tudo aquilo que é mal da sua vida, Paulo diz assim: você precisa permanecer inabalável. Inabalável quer dizer firme, perseverante. Você precisa manter as suas estacas. Você precisa estar sendo construído como um edifício firme, tijolos, né? Pedras e concreto, coisas resistentes. Então é assim, inabaláveis, que você precisa estar, vocês precisam estar, nós precisamos estar inabaláveis nos momentos que nós conquistarmos e tivermos vencido todo o mal, para não cairmos, para não sermos pegos de surpresa. Amados, nós não podemos ser pegos de surpresa pelo nosso inimigo. Se você não vigia, se você não ora, se você não se prepara, se você não se arma para a guerra, para a luta, automaticamente você vai ser pego de surpresa. E se você for pego de surpresa pelo inimigo, você pode morrer na batalha. Você pode se enfraquecer, adoecer na batalha. Você pode perder a batalha, você pode perder a guerra, você pode não chegar à vitória tão desejada por você, pela sua família, pelo seu esposo, esposa, filhos, né? A nossa parentela, os nossos amigos, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar unida nesta batalha. Nós precisamos juntos nos fortalecer. Então, veja bem, inabaláveis. Esta é uma das orientações. Toma a armadura, continua inabalável depois de resistir ao mal, depois de ter vencido tudo. E olha só que interessante. O verso 14 diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos
com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Em outra versão diz assim, cingindo os vossos lombos, né, essa região aqui do soldado, né, os lombos, cingindo os vossos lombos com a verdade. A verdade é a primeira parte desta armadura que Paulo nos orienta a tomarmos para nós. Amados, a verdade, se nós não assumirmos a verdade na nossa vida, se nós não diferenciarmos o que é o bom do mal, o bem, né, do mal, a verdade da mentira, nós precisamos discernir, porque ela faz parte da tua armadura. A verdade, ela vai te conduzir a uma proteção. E ele diz, olha, cinge os vossos lombos com a verdade, veste o seu peito, o seu coração, os seus sentimentos com a couraça da justiça. A couraça de um soldado, ela protege o peito, né? E espiritualmente falando, nós poderíamos dizer, está protegendo os sentimentos, o coração, a nossa vida sentimental, emocional, está protegendo esta couraça, protegendo então tudo aquilo que está no meu coração. Espiritualmente falando, se nós não estivermos bem emocionalmente, como é difícil conquistarmos as vitórias. Se não estamos bem emocionalmente, caímos numa depressão, né? Uma doença infernal que tem alcançado tanta gente neste mundo. Quantas pessoas nos procuram por causa de depressão, áreas emocionais incuradas, não foram curadas. E então nós podemos ver aqui Paulo dizendo, olha, você precisa proteger o seu coração. Proteja essa área da sua vida, proteja as suas emoções com a couraça da justiça, né? Tudo aquilo que é justo, amável, deve fazer parte da nossa vida. Isso é uma arma em nossas mãos. E no verso 15, Paulo diz assim, agora você já protegeu os seus lombos, está protegendo o seu coração, agora calça os teus pés com a preparação do evangelho da paz. Calça os teus pés. Como os nossos pés são importantes. Também para a vida espiritual, pastora, sim. Sabe por quê? Os nossos pés que nos levam para os lugares. E muitas vezes os nossos pés nos levam para lugares que nós não devemos ir. Para lugares que nós não devemos pisar, para lugares que nós não devemos entrar. E aqui Paulo está dizendo, calça os teus pés com o evangelho da paz. Onde você entrar, onde você andar, onde você estiver, você esteja calçado com o evangelho, com a preparação do evangelho da paz. Os teus pés possam te levar em todos os lugares por onde você estiver, a paz do Senhor Jesus, né? E o verso 16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu Deus, é tremendo, né? Que armadura tremenda. Aqui está dizendo que eu posso proteger os meus lombos, o meu peito, os meus pés. E aqui está dizendo para eu embraçar, quer dizer, segurar nas minhas mãos, através dos meus braços erguidos, o escudo da fé, né? O escudo é aquele que protege de qualquer seta, né? De qualquer dardo, né? Que vem do inimigo. E aqui ele diz assim, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo.
Os dardos que o inimigo lança contra a nossa vida, eles vêm cheios de fogo, cheios de destruição, cheios de morte. Né? O maligno, ele quer nos tocar com os dardos inflamados para destruição, para a morte. E aqui então Paulo diz assim, olha, embraça, toma nas tuas mãos o escudo da fé e se dirija contra qualquer dardo lançado, se proteja com este escudo da fé. A tua fé, ela é um escudo para a tua vida. A tua fé, ela vai te proteger dos dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo olhar para você e ele não perceber a fé, o exercício da fé no dia a dia, ele vai querer lançar estes dardos. E eu digo para você, não permita, persevere em embraçar o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. E como é importante, nós vemos que essa armadura vai nos protegendo em todos os aspectos da nossa vida, né? Os nossos lombos, o nosso peito, o nosso coração, os nossos pés, a nossa vida como um todo, tudo aquilo que é arremessado contra a nossa vida para nos distanciar de Deus, para nos desanimar, para nos enfraquecer, são dardos inflamados do maligno. E Paulo diz, não permita isso. Não deixa que o inimigo tenha a liberdade de fazer o que ele quer, na hora que ele quer. Se você estiver preparado, ele não vai fazer isso. E se realmente ele lançar estes dardos, você vai apagar estes dardos inflamados através da tua fé. A tua fé destrói os dardos do teu inimigo. Continuando, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais duas partes aqui desta armadura. Primeira aqui, que este versículo nos dá, o capacete da salvação. Para o que serve um capacete? Tanto de um soldado, como um capacete de alguém que usa uma moto, para proteger o quê? A sua cabeça, né? A cabeça, ela tem o centro, que é o cérebro, o centro do pensamento, a mente. E aqui Paulo está dizendo, olha, coloca um capacete espiritual, protegendo a sua mente, chamado capacete da salvação. Não permita que na sua mente o inimigo trabalhe te distanciando da salvação, te tirando da salvação em Cristo Jesus, te desanimando com relação a crer verdadeiramente na tua salvação, na salvação dos seus, da sua família, da sua casa. A mente, ela trabalha em todos os momentos. Se nós não estivermos atentos, de repente a nossa mente começa a fantasiar alguma coisa que não existe. Se nós não estivermos atentos, a nossa mente começa a ter pensamentos malignos, pensamentos de morte, pensamentos de enfermidade, pensamentos do mal. Nós precisamos estar cheios da palavra do Senhor. A nossa mente tem que conhecer os recursos da palavra do Senhor. O nosso pensamento deve estar direcionado, a Bíblia diz, para as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto, né? Nas coisas boas, nas coisas que Deus tem para a sua vida. Porque senão o inimigo vai usar a tua mente, vai colocar pensamentos de divisão, de contendas, de brigas, de separação, de discórdia na família, na igreja, seja lá onde você estiver, o inimigo ele quer conturbar a nossa mente. Ele quer trabalhar com relação à nossa mente, aos nossos pensamentos, para que a gente caia. Então, qual é a parte dessa armadura que precisa estar na nossa vida? O capacete. Guarda a tua mente através do capacete da salvação. E ele diz ainda que nós devemos estar armados com a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, de repente, o inimigo lança lá na tua mente: olha, você vai passar necessidade, você, olha, vai ficar desempregado. Aí você lembra-se da palavra de Deus e diz assim: olha, Deus, Ele não deixa os seus justos passarem necessidade. Deus é aquele que provê, Deus é aquele que traz a provisão, Ele supre a necessidade dos seus, daqueles que confiam nele. Né? Você vai citar aquilo que você conhece da palavra do Senhor. Olha, você vai ficar doente, você vai ficar muito doente. Não, Jesus Cristo, o Senhor, na cruz do Calvário, Ele levou consigo as minhas enfermidades. Então, eu não vou ficar doente. O Senhor, se eu estiver doente, vai me curar. Ele tem cura, Ele tem restauração, Ele tem renovo, Ele tem vida para mim. Então, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Ah, você está sozinho, né? Ninguém gosta de você, você está aí largado à míngua. Não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, você está desprotegido. Não, eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eu descanso. Eu estou guardado pelo Senhor. 1000 podem cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Use a palavra como uma espada na sua boca. A sua boca, a boca do cristão deve estar cheia da palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Né? Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Se eu estou desanimado, olha, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, Ele é o meu socorro. Esta é a espada do Espírito que você deve se armar. E finalizando a armadura, ele diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está dizendo que nós devemos orar, vigiar pelas pessoas que foram santificadas pelo Senhor. Aqueles que creem. Todos que creem no Senhor Jesus foram santificados através da graça e do seu sangue. E ele está dizendo aqui: orem, vigiem, orem pelos irmãos, orem pela família, orem em todo o tempo e em todo lugar, vigiem em todo o tempo e em todo lugar. E também, algo que eu quero deixar bem claro aqui para você, a questão de estarmos cheios da presença do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo, ela é primordial na nossa vida, além de toda esta armadura de Deus que Paulo descreve como a armadura de um soldado. Você vai e você enfrenta, você combate uma luta espiritual, dia após dia. Então, se firme nesta palavra, neste socorro que é a palavra do Senhor para a tua vida. Eu quero, neste momento, orar. Eu agradeço mais esta porção que a Star News nos proporciona através do programa do Ministério Fonte de Vida. Eu quero estar às ordens, eu sou a pastora Cristina, eu quero estar às suas ordens se você quiser entrar em contato conosco, Ministério Fonte de Vida, ali na Antônio Veronese, 730. Você fica na paz do Senhor. Eu quero de uma forma especial, ó Deus, abençoar cada lar que nos assiste, cada vida que recebe esta palavra neste momento. Seja vida e produza vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. No que dele, por ele, para ele, são todas as
são todas as coisas, que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.